Neste vídeo quero comentar com vocês sobre o que eu achei da prova do MPU, principalmente a pedidos dos meus próprios alunos que fizeram esta prova. Se você não me conhece, o meu olhar é um olhar dentro da neuroaprendizagem como psicopedagoga, psicanalista. Sou especialista nas questões de aprendizagem com base na neurociência, tá? Antes de pensar em gravar esse vídeo, eu fui olhar comportamento em massa, então sempre é importante, já que a minha base é a biopsicossocial, ou seja, questões orgânicas, psicológicas, pedagógicas. Fui em alguns canais ler comentários de vocês para perceber como que está o comportamento em massa, como que está esse sentimento. Dei alguns prints que eu vou colocar na tela, um desses prints pode ser o seu, principalmente aqueles que eu acho muito importante trazer esses comentários. Não só vou comentar com um olhar bem clínico, bem cirúrgico, tá? Como também vou apresentar soluções, porque é extremamente importante sobre toda essa mudança, o concurso MPU, a banca FGV e o que se eu de fato achei as questões fora da curva, tá bom? Se você gosta desse vídeo, está precisando de alguma luz do que precisa ser feito, porque não tem como tomar pancadas no estômago, mexe bastante com a parte psicológica, e se não trabalhar esse tipo de bloqueio, vai atrapalhar todos os próximos concursos que você prestar. Também vou apresentar soluções para isso, tá certo? Então já dá um joinha, eu tenho certeza absoluta que vai ser um vídeo que vai incrementar muitas ideias aí, vai te acolher também. Vou ser o máximo possível cirúrgica e depois quero ler os seus comentários, tá bom? Então, bora para o próximo bloco. Separei por temas, e a gente consegue desenvolver um pouquinho melhor, tá? Olha só. Tava fácil? Não estudou? Não, não foi uma prova fácil. Português, eu achei que estava ali dentro da média. E quando eu falo dentro da média, não é nada daquilo que vocês já não sabem. Eu venho falando bastante como estudar por questões para a banca FGV. Tenho dado todas essas orientações como psicopedagoga. Então, concursos menores, a gente percebe que português não é assim tão rebuscado. Concursos maiores, a gente sabe que eles puxam bastante. Bom, sobre as questões em si. Mesmo olhando num site de questões, mesmo olhando a pastinha tendência, que são orientações que eu dou para vocês como usar as questões para estudar e melhorar bastante o raciocínio crítico, teve bastante questões bem elaboradas, exigindo bastante sinestesia, ou seja, casos hipotéticos, trazer para o mundo real exemplos, mais ou menos assim, vou até o balcão, alguém fala, olha, aconteceu isso, e você ter que identificar, não só num... Como que eu posso falar? Não só num aspecto, mas ter que, de modo geral, trazer uma resposta um pouquinho mais complexa. Não achei uma prova fácil, nem de técnico, nem de analista. Eu achei que exigiu bastante. E o que acontece com o nosso cérebro? Mesmo você que estudou bastante, comprou um cursinho, e já vou entrar nessa parte dos cursinhos também, tá? Vamos pegar essa parte dos cursinhos? Eu vi muitos desabafos como esses aqui que eu vou colocando na tela. Olhem sempre na tela, porque eu vou colocar comentários. E pode ser que eu não consiga comentar todos esses comentários, mas se eu coloquei na tela, é porque eu achei muito interessante. De certo modo, eu concordo com cada comentário que eu vou dar um print aqui. E aí, a sua parte vai ser comentar aqui embaixo e de repente vai aparecer na tela algum comentário que seja seu mesmo, tá? Sobre cursinhos, o que eu penso? Eu penso sobre autorresponsabilidade. Nós temos materiais, vocês precisam entender o que é psicopedagogia, vocês precisam entender o que é neuroaprendizagem, porque examinador da banca já entendeu. Isso pra mim está nítido, já venho falando sobre isso em diversos vídeos. A nota, não acredito que vai ser alta, não vamos falar sobre a nota de corte. Então, eu acho que vale a pena acolher vocês sobre isso. Eu acredito que a nota de corte não vai ser alta, eu acredito que você deu o seu melhor, tá? Acho que, pelo que eu percebi, derrubou gente muito boa, eu sei pelos meus alunos. Exigiu demais do candidato. Quando a gente pega um treino, então vamos supor, vamos falar sobre desenvolvimento humano. Vamos pegar na parte do esporte. Então, como que funciona mais ou menos montar a estratégia? Aqui a gente já fala de mental e corpo, né? Quando a gente traz para o esporte. É mais ou menos assim. Então, tem os olheiros, que vai dar uma olhada nas pessoas que vocês vão competir, que vocês vão jogar num jogo de futebol. Ele analisa, olha, esse aqui joga dessa forma, tal. É como quando vocês vão pesquisar as provas anteriores. Então, é a mesma coisa. Então, tá lá analisando como o concorrente, como o oponente joga. Então, tem esses olheiros que vão ver todos que são possíveis, que o time vai jogar. Aí, anota, traz lá pro técnico, analisa. Tá, então, quem que nós temos aqui? Aí, começa a montar-se a estratégia. Montou-se a estratégia, daí, cada jogador, aí tá lá o coach, né? Vai conversar com todo o time, vai explicar, olha, nós vamos usar essa estratégia, vai ser assim, assim, assado. O time principal vai ser esse, porque você tem esse aqui, que daí você vai pegar esse cara aqui na lateral, você vai ser o atacante disso daqui. Ou seja, vai se desenhando tudo isso. E aí começa os treinos, né?
entre eles. Ali, vai treinando, vai aumentando o condicionamento, e aí começa os amistosos, quando começa a jogar com outros times sem estar tão valendo assim, e assim vão fazendo os ajustes. Tenta trazer isso pro mundo de concursos públicos, né? Então, ou seja, eu vou ver o meu curso, vou fazer as minhas anotações, vou fazer bastante questões para pegar os macetes, para pegar o jeitão da prova. Pronto. Se você conseguiu fazer isso, se você foi ali para as questões, aprendeu, tem um vídeo que eu gravei lá para a plataforma Revolução de Aprendizagem, que chama-se Como Usar as Questões para Estudar, o que é o cara crachá. Então eu montei todas as colunas de codificação, decodificação, evocação, consolidação. Então eu explico nesse vídeo como mudar a forma de usar as questões, porque tem que ter estratégia também. Então trouxe toda a neuroaprendizagem e readequei esse curso. Se você não viu, tudo eu vou deixar aqui no link fixado nos comentários. É importante você olhar se você não conhece esse conceito, tá bom? Então, vamos supor que o meu aluno, que já sabia disso e aplicou, então eu pegaria ele como base, tá? E ele aplicou certinho a proposta do cara crachá. Quando ele trouxe o feed para mim sobre essa prova, daquilo que eles conseguiram passar em todas essas colunas, melhorando bastante tanto a rapidez como o raciocínio crítico, não tiveram dificuldade de responder as questões, nem de português, nem aquelas ali que mesmo que eles deram uma diferenciada, perceberam que deu para responder. Só que isso deu o quê? De 100% da prova, conseguiram uns 60% da prova. E o restante, meio que despencar. Porque foram elaboradas questões inéditas, que é o imprevisto, que é o imprevisível, mais ou menos assim. Então o coach do jogador do futebol tentou prever tudo que poderia acontecer, treinou bem em cima disso, mas o seu subconsciente, ao lidar com o novo, demora, principalmente quando são coisas que você tem que ter poder decisório rápido, em conjunto com a adrenalina, em conjunto com o cortisol alto e a ansiedade, perde-se a clareza mental na hora de tentar responder, porque recebeu um impacto, opa, isso eu não esperava. Isso é questão de desenvolvimento humano, tá, gente? Estou tentando trazer essa explicação para vocês entenderem o quanto é importante, cada vez mais, principalmente no mundo de concursos públicos, vocês entenderem em que papel está a psicopedagogia, que é onde é a minha área, que eu atuo quando eu trago todas as respostas para vocês dessas dificuldades e mudanças. Acredito também que o povo tá usando muito, sim, as inteligências artificiais para pesar ainda mais a mão. Então o que aconteceu, que muitas vezes caíram conteúdos ali, que você estudou bem, mas a forma de pedir daquilo que o teu cérebro veio associando e ficou condicionado e treinado, ele teve dificuldade de encontrar qual seria o gabarito. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, as pessoas disserem para você, ou se disserem, né? Caso alguém diga para vocês que a prova estava normal, não estava, tá? Dentro desse contexto aqui que eu expliquei. E cada vez mais vai ser exigido muito esse tipo de sinestesia, trazer não que já não tragam, né, trazer os casos hipotéticos, mas mudar a linguagem atrapalha bastante, sim, quando você para pensar no imprevisível, no molde que é um pouco diferenciado, quando você está em impactos e ansiedade e com bastante cobrança e pressão. Então eu acredito que muitos de vocês, de repente, sabiam o conteúdo, não conseguiram responder, porque na hora de perguntar, a linha de raciocínio, quando a gente chama de blocos neurais, que é quando nós temos todos os nossos neurônios, um conecta com o outro, e aí, vamos dar um exemplo bem pífio, tá? Matemática, conectou um outro, criei um bloco de aprendizagem, ou seja, aquilo que eu entendo aonde é aplicado a matemática, como que seria perguntado, é essa resolução que eu tenho que fazer, tá? Vou tentar resumir pro vídeo não ficar muito grande. Então eu vou dizer pra você que fez a prova do MPU, que não foi bem, que está triste, que está chateado. Olha, eu vou colocando aqui prints de gente que já presta concursos há um bom tempo, dando o próprio depoimento. Tem esse aqui que é bem grandão, que eu até coloquei em pedacinhos, foi um dos mais coerentes que eu li e eu concordo plenamente. Agora, sobre os cursinhos. Jogar toda a responsabilidade para o cursinho, não faça isso, para você que quer se transformar rapidamente com tudo isso que tem acontecido, porque eu sei que não é fácil mudar. Não faça isso, não joga a responsabilidade para o curso. O que você tem que fazer a partir de agora? Tem que entender que todo o material que você investe, você precisa entender o que é o cálculo estratégico, ponto. Então, ó, até marquei um passo a passo aqui, que é onde eu já vou dando a solução para vocês, tá bom? Então, você vai investir no curso com base no cálculo estratégico, né? É aquele cálculo que explica pra você sobre a tua realidade, o tempo que você vai levar e como vai construir o seu material, tá bom? Ah, não sei o que é o cálculo estratégico, não vou conseguir explicar aqui. Então, você vai lá na plataforma para assinante, é um valor muito baixinho, gente. A plataforma eu cobro tão baratinho, é só para poder colocar tudo que eu vou aprendendo, desenvolvendo aqui, principalmente com os meus alunos. Para quem não tem condições de investir numa avaliação individual, eu coloco lá para ajudar. Então, você vai olhar o vídeo sobre questões cara crachá. 2, você vai olhar o cálculo estratégico, tá? O link vai estar fixado aqui nos comentários. 2,
entender sobre neuroaprendizagem. Lá mesmo tem muitos cursos que eu falo sobre isso e eu vou gravar, já que é uma plataforma de assinantes, tudo que vai vindo de atualização sobre raciocínio crítico, como melhorar número de acertos. Coloquei lá no meu Insta para ajudar vocês, lá no Reels, os 2 últimos vídeos, falando sobre como aumentar o número de acertos com base na neuroaprendizagem e essas adequações que os concursos têm trazido. Tem que pegar lá, arruma um caderninho. Eu expliquei em vídeo de uma forma um pouco sucinta, mas nos comentários eu me aprofundei num passo a passo. É esse o caminho, não tem outro caminho, é esse o caminho, tá bom? Marca aí, marcou? Pronto. Aprender a transformar o material que comprou. Então, vamos supor, mesmo que você compre um cursinho, ele deu o conteúdo, você precisa aprender a ser um pesquisador. Então vamos supor que você comprou, que você está estudando direito penal, o professor está lá explicando, você já sabe que tem que fazer questões, você já sabe que tem que se organizar, você já sabe todos os métodos de revisão, né? Para mim, sobre quando eu falo espaçamento, revisão, aí eu desenvolvi o método MED, método de estudos dinâmico, que é um método bem voltado para quem é TDAH, analfabetos funcionais. E com esse monte de alteração que está acontecendo, hoje eu enxergo o quanto o método MED é importante, porque vai atender bastante essas necessidades do que está acontecendo com o MPU. A forma de estudar está mudando, eu já venho falando isso há um tempo. E a gente acaba abraçando uma forma que só existe uma forma, ciclo de estudos, só existe o caderno de erros, só existe usar provas anteriores para estudar, só existe sempre a mesma coisa. Não, você acha que quem gera essas questões não sabe de tudo isso? Você acha? Eu duvido que eles não olhem os meus vídeos também. Lógico que eles olham. O maior desespero de banca de concurso é empate, porque isso dá um trabalho danado na hora de ter que desempatar para poder ver quem realmente vai entrar no número de vagas. Isso é de dar pesadelo neles. Eu já conversei com bastante gente que já foi examinador de banca. Tá? Então vamos lá, vamos pegando aqui pro vídeo para dar tempo. Vá olhando na tela e vá lendo os comentários. Depois você pode fazer comentários sobre os comentários do que você acha também, tá bom? Dos prints que eu estou colocando na tela. Tá, então, ou seja, a sinestesia, a habilidade, a forma de aprender trazendo o mundo real, colocando numa questão, conectando com diversas outras coisas, e é importante fazer uma observação aqui. Não significa que as provas já não vêm fazendo isso, significa que muitas das questões foram muito inéditas, foram elaboradas, foram muito fresquinhas, é isso também que pegou. Porque se parar pra pensar, tem muito concurso aí que já está fazendo isso, intercalando outras coisas, forçando vocês a raciocinarem mais. Então, aqui o complemento, que o que pegou bastante foi o quesito novidade, foi o quesito muito fresco, que deixou ali um pouquinho vocês desorientados. Quero ver também sua complementação aqui, tá bom? Vai ser importante pra mim. Vamos estudar. Então, claro, você tem que continuar sim usando as provas anteriores para estudar, não, isso não muda. Você precisa sim criar a lista de incidência, que eu falo bastante isso dentro do método MED, precisa sim transformar o seu material pedagogicamente. Eu ensino muito como transformar a letra de lei de forma pedagógica, tem curso lá, hiperleitura e letra de lei, como pegar em volta do teu material e fazer essas observações para que você tenha facilidade nas repetições e revisões, tá? Além do que você já sabe fazer. O que você vai colocar a mais aqui pra mim? Vai começar a aprender a usar mais o ChatGPT, as inteligências artificiais. Então, uma dica que eu dou desde já, da lista de incidência, vamos supor que você está fazendo TRT, concursos aí que você consegue encontrar provas anteriores. Você tem a lista de incidência. Da lista de incidência, eu quero que você faça o seguinte: não muda o que você já aprendeu a usar dentro de questões, a como estudar, a como transformar o todo no material menor. Eu peguei um menino que espetacular, estudava muito bem, disse assim pra mim, eu aprendo bem, o curso que eu comprei falou pra mim que só eu estudando e grifando ali, fazendo as minhas leituras várias e várias vezes, que isso vai dar bom. Olha a gravidade disso, quem falou que isso vai dar bom? Você imagina, se você acha, não tem como dar bom, toma muito cuidado, principalmente se você não transformar o teu material. Se você pega um cálculo estratégico, percebe que são 3.000 páginas, essas 3.000 páginas, você fala assim, eu tenho que revisar mais 3 vezes. Desse revisar mais 3 vezes só dentro da releitura, não vai ajudar você a melhorar a tua rapidez e o teu raciocínio crítico na hora de ter que identificar para marcar um gabarito. Não vai só adiantar você ter memorizado bastante a jurisprudência, a doutrina, a legislação, porque você vai ter que saber quais são os casos hipotéticos e o que eles estão linkando. Então, o próprio ChatGPT, quando você assina, eu acho que ele não traz, eu testei mais de um ano o ChatGPT, tá? Eu vou tentar trazer prompts de estudos para vocês também no ChatGPT. É que eu prometi um curso aqui pro pessoal que vai prestar o TJ São Paulo e o INSS, então vou ter que focar nisso. Mas eu vou gravar um curso na modelagem de neuroaprendizagem explicando para vocês sobre esses prompts. E se você quiser, e eu perceber que teve mais de 50 comentários dizendo, quero sim que você ensine a gente a melhorar nosso raciocínio crítico usando o ChatGPT. Se eu perceber que teve bastante comentários, eu vou marcar aqui, porque no TJ do INSS teve pessoal pedindo esse curso bem baratinho, mais específico. Se eu, dentro da minha área como psicopedagoga, eu tenho que o tempo todo estar me atualizando, e eu estou pensando muito em fazer esse prompt.
Mas já dou um aqui pra você. Você vai no ChatGPT, depois que você criou a tua lista de incidência, você pode pegar, fazer um anexo, pegar o anexo, colocar lá no ChatGPT e pronto, tem que ser esse aqui. Gostaria que da lista que eu coloquei aqui, nesse anexo, que você gerasse questões bem complexas, trazendo analogias, trazendo mini histórias, linkando com questões doutrinárias, de forma que sejam bem complexas. Daí ele vai pegar a tua lista e vai gerar diversas questões e o tempo todo você pode estar conversando e aqui já pode ser bem a tua base. Outra coisa que você vai ter que aprender a inserir. Tudo que você está estudando, você tem que aprender o que é evocar, como evocar. Que é aquela leitura reflexiva de quando você está fazendo as suas revisões, fecha o olho e fica explicando o conteúdo. Então vamos supor, vamos colocar a ML que presta todos os TRTs que está com uma nota alta ou o pessoal que eu já cuidei, já foi aprovado dentro desse modelo. Eles pegaram uma letra de lei com espaço, escreveram em volta. Então teve gente que estudou pela estratégia, teve gente que estudou pela direção, teve gente que... Enfim, só que todos eles entenderam e eu falei pra eles, não adianta ficar esperneando, tem que saber transformar pedagogicamente o próprio material. Porque se você delegar toda a responsabilidade pros cursos, tá complicado. E se você chegou aqui, com certeza esse vídeo é pra você. Tá? E aí, eles fizeram todas as observações, as anotações, arrumaram certinho o site de questões com base no cara crachá e a lista de incidência que eles tinham e a lista de erros é onde dá pra trazer essa complexidade usando e colocando essas perguntas no chat GPT. Aí você pode falar, ah, mas ficam falando que tem um monte de imagem. Gente, não é assim. Não é desse modo. Se você fica em dúvida se basta você fazer desse modo, olha, faça a primeira leva de questões com esse prompt e vá dar uma consultada pra ver se ele errou em alguma coisa. Se você puder assinar, melhor ainda. Eu não sei quanto tá custando a assinatura no chat GPT. Sei lá, R$95 por mês. Ah, pra mim é muito, Kátia. Talvez usa a parte gratuita e vá tentando melhorar isso, porque vai te trazer rapidez. Porque para desenvolver o raciocínio crítico, você conseguirá acompanhar as bancas, talvez demore, porque eu falo com propriedade que a maior parte do povo que organiza vocês para estudos, eles repetem a mesma forma de estudar, igualzinha. Apesar de estarem trazendo hoje o estudo ativo, ainda assim é só... Não vejo nada assim de muito diferente. Porque é difícil cuidar em massa e falar coisas muito peculiares e individuais a vocês. É muito difícil. Porque é o molde do curso. Então, outra coisa, já falei tantas primeiras coisas, né? Outra coisa que eu peço pra você, se adeque. Tente desenvolver a autonomia. A partir daqui, você já tem que estar num raciocínio crítico. Pensar fora da caixinha. Porque mesmo que eu fale isso, você fica aí se contorcendo, que eu acredito que não seja o seu caso. Tá aí se contorcendo. Isso só significa que você tem uma personalidade muito cristalizada, muito difícil de se adequar ao novo. E serão esses tipos de perfis que vão sofrer mais. Agora você que está me ouvindo aqui, tá conseguindo raciocinar, ver além e fazer, putz, verdade, ó, esse é o meio. Vai ser uma pessoa que vai se adequar mais rápido em tudo isso que tá acontecendo. E eu sinto muito por você tá triste, está passando por tudo isso. Você que já é um seguidor aqui do canal já sabe que eu já venho falando sobre tudo isso, mas mesmo assim, na hora que vai fazer a prova e que não vai bem, ainda mais quem se dedicou mesmo, quem conseguiu revisar. Tem gente que estudou um monte, mas estudou errado. E a gente já sabe, isso já é de lei. Ficou num monte de teoria, fez um monte de questões, mas até pra fazer questões tem sistema. Você que já tá aqui no meu canal, que acompanha todos os meus vídeos, sabe que já tem sistema. Você já tá mudando a tua mentalidade. Você que entrou aqui, que não sabe, antes de qualquer coisa, você precisa ver esses vídeos. Então, pra te ajudar, é o cálculo estratégico, hiperleitura e letra de lei, revisão reflexiva, método semáforo, transformar tudo em um. O tipo de gavetas de revisões, vai marcando aí gavetas e revisões. O método médio, por mais que seja lá lógico, se você quiser se aprofundar um pouco melhor, tem que vir de forma individual, verificar se você tem uma agenda. Você vai conhecer outro mundo de aprendizagem, tá? Mas o vídeo não é pra propaganda não. Vamos lá, vamos continuar. Outra coisa, você vai ter que tomar muito cuidado, porque isso gerou um mini trauma, tá? Vai ter que desmantelar esse nó, tá? Porque você vai levar esse gatilho para as outras provas. Eu posso imaginar quanto isso afetou o seu emocional. Tem que trabalhar, certo? Entra lá na própria plataforma, tem isso, mas no Telegram, aqui mesmo, na playlist sobre aprendizagem gratuita, tem muita coisa pra você. Aqui tem muitos vídeos antigos. E se você não me conhece, como eu falo, conforme a ciência vai mudando, eu também vou tendo que atualizar e trazendo novas informações pra vocês. Vocês viram a última postagem que eu coloquei sobre quem reclama muito? E eu coloquei até nos comentários as referências científicas de como afeta a aprendizagem e o emocional? Né? Que é aquela reclamação crônica, de como isso deixa condicionado o seu comportamento, de como você lida com as coisas, só para as pessoas reativas, que você fala uma coisinha, ela vem, te ataca aqui embaixo, você já vê aqui inteligência emocional. Quando eu leio, hoje eu nem respondo, eu sei que falte com muito respeito, eu vou lá e deleto, porque não é esse tipo de gente que faz parte aqui do meu canal, né? Vocês são pessoas que me escutam bastante. Mas vocês podem ver comportamento virtual de algumas pessoas. Você percebe que são pessoas bem primitivas, né? Que são vivem em torno das impulsões, né? Dos impulsos, do cérebro reptiliano.
E é óbvio que pra gente sair disso e começar a interpretar o mundo de uma outra forma, aí tem que ter um conhecimento, tem que fazer sentido pra vocês, né? Pra que isso melhore. O que mais que vocês colocaram aqui? Sim, agora você vai ter que colocar qual concurso que eu vou prestar. Por precaução, eu tenho que estar preparado pra tudo. Deixa eu ver o que são esses modelos da neuroaprendizagem que a Kátia tá dizendo. Isso já vai ser a libertação pra você, tá bom? Que mais? Agora, e se você não tratar isso, você vai sair por aí achando que tem que comprar um monte de livros. Você vai sair por aí achando que tem que comprar um monte de cursos aprofundados. Aí, ao invés de você pensar dentro da estratégia que eu dei aqui, você vai achar que vai ter que estudar tudo de novo. Já vai começar errado. Toma muito cuidado. Se você tiver condições de investir para entender um pouco melhor a neuroaprendizagem e outras formas para desenvolver isso, me procura. Mas lembrando que mesmo assim, isso vai te ajudar pra caramba. Mas cada um tem o seu tempo. Tem coisas que sempre vão pegar a gente de forma desprevenida e vai nos derrubar por causa desses modelos que eu falo sobre o desenvolvimento humano e o impacto do novo no nosso comportamento. Tá bom? Então não fique se sentindo um lixo, não fique se sentindo tão mal. Tem que chorar, você tem todo o direito de reclamar, você tem todo o direito de estar pra baixo, sim. Porque se você não fizer isso, vai psicossomatizar no teu organismo e vai acabar transformando em alguma doença aí no teu corpo. Vai deixar, eu falo que o nosso corpo é o nosso carro da Fórmula 1, né? Vai ficar pifando, vai afetar seus próximos concursos, sim. Então é pra parar sim, é pra ficar triste, você tem todo o direito, porque foi uma prova muito bem elaborada. Eu não vou falar que foi uma prova mal elaborada, não. Foi uma prova que está mudando a forma de pedir. Foram questões bem elaboradas. Os professores não conseguiam trazer o gabarito. Eles mesmos, professores bons, com a cabeça boa, puderam falar sobre isso com vocês, né? Eu acredito que alguns vídeos vocês já viram. O que mais vocês colocaram aqui? Reconectar-se. Dá um tempinho, absorve, veja os vídeos que eu mencionei aqui, vá atrás dessa aprendizagem. Depois eu preciso que você trabalhe o teu psicológico, tá? Ressignifique para diminuir, não se transformar num trauma, porque quando se transforma em trauma, vira bloqueio. Toda vez que o teu cérebro sentir que ele está vivenciando a mesma coisa, ele vai te tirar a clareza mental. Toma com muito cuidado, porque isso tem que ser tratado. E se alguém gravou algum vídeo dizendo para vocês, querendo dizer que vocês é que não se prepararam, que a prova estava dentro daquilo que é pedido, não é verdade. Eu falo isso como psicopedagoga. Foi uma prova que realmente deu uma rasteira e eu sinto muito, de coração, por você não ter conseguido. Mas aquilo que é seu, ninguém vai tirar. O que eu tenho ensinado também para os meus alunos é reconexão à fé. Seja a sua fé, independente da religião, mesmo você que é mais conectado com o universo, você que é ateu, que acredita mais dentro da ciência. Reconexão. Hoje a neurociência tem estudado bastante as questões de espírito com base na ciência e as questões da fé com base na ciência, onde eles estão se empenhando muito, e eu também tenho explicado isso para vocês. Eu coloquei lá no Telegram um PDF explicando passo a passo o que você tem que fazer para evitar a procrastinação, e esse mês no meu Insta o tema é procrastinação, e tudo eu tenho trazido modelos da neuroaprendizagem. Vocês precisam conhecer o que é isso. Bom, combinado? Sinta-se abraçado. E o devocional que eu tenho ensinado vocês, depois que você fizer tudo isso que eu pedi, é assim, vamos lá? Vamos no momento da nossa oração? Se você quiser fechar os olhos, feche. E eu tô muito triste de ver vocês tristes. Eu sou chorona, tá? Então não quero ficar falando muito, senão eu vou chorar junto. Vamos lá? É assim. Mão na mente, mão no coração. Senhor, abre minha mente, traga clareza mental. O Senhor colocou no meu coração, e eu acredito que não foi por acaso, aquilo que você prometeu. Eu acredito que eu vou vivenciar isso na minha vida. Mas que a minha vontade coincida com a sua vontade, que o seu desejo coincida com o meu desejo. Abre a minha mente, me protege, afasta de mim todos os pensamentos ruins, afasta de mim toda a procrastinação, coloca paz no meu coração, me ajuda a direcionar os meus caminhos, me ajuda a estudar com base naquilo que realmente vai me levar aonde você me prometeu. Senhor, me ajuda a compreender meu conteúdo, me dá sabedoria. Eu não quero riqueza, assim como Salomão, eu quero sabedoria. Esteja no meu coração, me protege numa redoma espiritual, limpa a minha alma, limpa o meu coração de tudo que me pesa, de tudo que me adoece. Senhor, me protege, exalta a minha cabeça, ergue a minha cabeça, me empodera, me preenche do teu espírito, me protege da tua armadura. Coloca seus anjos acampados em minha volta, para que o meu inimigo não me derrube e não se divirta com a minha queda. Aí você vai pôr a mão no teu material. Senhor, abençoe esse material, porque esse material vai ser instrumento da tua profecia na minha vida. Se é esse o seu desejo, me traga clareza, Senhor, que eu transforme esse material na maior espada, no maior escudo, na maior ferramenta na minha vitória. E serei grato eternamente, e a ti servirei para todo sempre. Amém? Amém. Pega essa oração, que seja uma oração de libertação. Se você chegou até aqui, coloca amém. Se você sentiu que foi pra você, sentiu libertação aí.
você vai escrever amém também, tá bom? Fique bem, eu tô aqui. Se você chegou aqui agora no meu canal, você vai conhecer um outro mundo e vamos se reconectar num todo. E aquilo que precisar ser feito, que o Senhor direcione seu caminho, sua mente.